Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Levante as vossas mãos. Soberano Pai, eterno Deus, estamos mais uma vez na sua casa, na sua presença. Senhor, ó Deus, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, ajude-nos, Senhor, nesse momento, ó Pai, para que possamos dar a Ti o que lhe pertence, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Deus maravilhoso, meu Deus, nós cremos, ó Pai, que Tu és presente neste lugar. Nós cremos, ó Deus, na presença do Teu Santo Espírito, e que nesta noite, Senhor, aleluia, haverá bênçãos, haverá milagres. Nós cremos, ó Pai, que neste culto, Senhor, a Tua glória, o Teu poder está presente nesta casa, e as Suas bênçãos serão liberadas, não somente sobre nossas vidas, mas sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Ó Pai, nós cremos, Senhor, venha sobre este lugar, meu Deus, abençoe grandemente cada um dos Seus filhos que aqui se encontram, todos que aqui estão presentes, ó Pai, abençoe, meu Deus, de uma maneira poderosa, ó Deus querido, e responde, Senhor, teu povo nesta noite, opera neste culto, para a honra e o louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Irmãos, a paz do Senhor para você que está aí do outro lado da tela. A igreja cumprimenta daqui a todos vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Sejam todos muito bem-vindos na quinta-feira, noite da vitória. Obrigado pela irmã que nos ajudou aqui também com os hinos da harpa. Deus abençoe e abençoe cada músico que aqui está. Amém, irmãos? Todos encontraram a palavra do Senhor? No livro de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim a palavra. Aleluia, Jesus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder no homem interior, pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Por essa causa, por esse propósito, por conta disso, eu me coloco de joelhos. Arabacanarabaxarabacai. E ainda tem muitos que estão dormindo, ou muitos que estão acomodados, esperando cair do céu. Chega na igreja, não dobra os joelhos, porque não tem intimidade. Você acredita, pastor? Não tem intimidade de dobrar os joelhos. Não tem a intimidade de pelo menos ter o costume de orar como guerreiro, andando de pé, guerreando, orando. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, por essa causa eu vou me colocar de joelhos, porque é de joelhos que nós vamos ter vitória. Oh, remanacharabria. Eu me lembro, irmãos, que o meu pai, para ser curado de um câncer que já o consumia há alguns anos, nordestino, não gostava de médico, tinha pavor. Minha mãe foi para a igreja. A irmã Maria da Penha fez 50 dias. Minha mãe, pastor, ela orou 90 dias. 90 dias e disse, Senhor, eu quero o meu marido curado. Eu quero que, se for para ele passar pela mão dos médicos, que ele abra o coração e aceite o teu propósito. 90 dias na igreja. E ela disse, Senhor, vai ter dia que eu vou de manhã, vai ter dia que eu vou à tarde, vai ter dia que eu vou à noite. Não importa o horário, mas eu estarei lá esses 90 dias. De jejum, irmãos. Comendo pão e bebendo água. Era o alimento da minha mãe. Mas o meu pai, no último dia, eu me lembro como hoje, em 1998, no Dia das Mães, dia 11 de maio, nós nos reunimos, participamos ali de um almoço, cada um foi para sua casa. De repente o telefone toca e disse, olha, teu pai, ele resolveu ir agora para o médico,
não está se sentindo bem. Um dia anterior tinha acabado os 90 dias. Ele foi para o hospital já de imediato. Meu irmão tinha um dinheiro guardado, já pagou tudo particular, os exames, e foi câncer. Passou por uma cirurgia, no qual o médico teve que abrir o lado da virilha, 11 pontos da direita, 11 pontos da esquerda, e teve que fazer teve que amputar o órgão. Criaram uma maneira dele urinar. Mas ele viveu assim por mais de 20 anos, e agradecendo a Deus. Mas foi nessa hora, nessa situação, pastor, que o joelho da minha mãe estava dobrado, o meu nem se fala. Que ele foi para a igreja sozinho, aceitou Jesus e se batizou, partiu agora em dezembro para a glória, foi com o Senhor. Todas as vezes que eu chego lá, eu sinto a falta do meu pai, mas parece que ele foi em algum lugar e vai voltar de imediato. Na hora do sepultamento, o céu se abriu para mim, e o Senhor falou comigo: filha, tenha tranquilidade, tenha paz, porque Ele está comigo. E 2 anos antes, eu tinha sonhado com um grande vendaval no meio do tempo. E tinha uma casinha que tinha uma área. E de repente aquele vento levava o meu pai e o meu irmão. E eu ficava olhando no meio daquele vento. Parecia uma tempestade, mas sem água. E eu disse: meu Deus, cadê meu pai? E de repente no meio do vento, lá vem o meu irmão. E eu disse: Tom, cadê o pai? O pai está lá e ele está tão bem. E ele disse que não volta mais. Quando Deus me deu essa visão, eu falei: o Senhor vai levar meu pai. Foram 2 anos que Deus já vinha nos preparando. Mas Deus ouviu a oração, ele partiu salvo. Irmãos, a crente, quando parte no Senhor, morre no Senhor, ele não morre, pastor William. Ele só sai da carne e entra no Espírito. Eu fui fazer um estudo aprofundado. Irmãos, eles estão lá no seio de Abraão. É a coisa mais linda. Ainda clamando, intercedendo por nós que aqui estamos. Deus é a coisa mais linda, irmãos. Por essa causa a gente se coloca de joelho. Se você me perguntar: missionária Meire, você tem medo da morte? Não tenho, pastor, porque não existe morte. Porque a Bíblia diz que ainda que morramos, nós viveremos. O que morre é a carne, é ela que volta para o pó, e o Espírito sobe para a glória. Irmão Emanuel adorando o Senhor. Ele é fiel. Aleluia. Vamos adorar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na frente, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ele é fiel conosco, Ele é fiel conosco, aleluia. Confie no Senhor, acredite que Deus está presente, Deus está mais perto de ti, aleluia, muito mais perto do que você imagina. Deus está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida, aleluia. Nós temos esse Deus zeloso, cuidadoso com o seu povo, aleluia, aleluia. E a palavra está com o pastor William, em nome de Jesus. É verdade? Graças a Deus. A missionária Meire é uma bênção. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Jeremias. Deixa aqui fazer menção do que a missionária disse. Eu sou o diretor do IBADEG, Instituto de Teologia da ADEG, né? Da Assembleia de Deus do Gama. Nós estamos há 16 anos trabalhando no IBADEG já, graças a Deus. Nossas aulas estão sendo online e presenciais nos sábados pela manhã, tá? De 9 às 11 horas, aqui mesmo no templo, era ali na Forte, mas como está fechado, a gente está fazendo aula aqui. A igreja nunca parou, irmãos. A igreja, ela continua. O ensino continua. O ensino continua. A doutrina continua. A palavra de Deus, ela não para. Não é? Jeremias capítulo 18, nós vamos ler, é um texto muito conhecido. Eu quero falar a respeito de vasos. Ela disse para mim, Deus, a missionária Meire falou, eu falei para a missionária, quem vai pregar hoje para colocar o tema ali na live, né? Ela falou, o senhor. Eu falei, que maravilha, né? Que coisa boa, né? Uma coisa que eu nunca disse para Deus foi não. Quando Ele me chama para levar a palavra, a gente tem que estar sempre preparado. E para isso nós temos que ser o quê? Só uma palavrinha, vasos. E é disso que eu quero falar essa noite, a respeito de vaso. Quem não é vaso não tem nada dentro para botar para fora, para falar, para expor, para esclarecer. Fica em pé ainda, tá? No capítulo 4, nós vamos ler o capítulo de Jeremias, tá? Mas no capítulo 4 do segundo livro dos reis, Eliseu, ele se depara com uma mulher viúva, viúva de um dos filhos dos profetas, de um daqueles que profetizavam. Ele morreu e deixou essa viúva com 2 filhos. Só que ele deixou uma dívida grande. Segundo a teologia, provavelmente, ele é filho daquele profeta que guardou 100 profetas, escondeu de Jezabel, 50 numa caverna, 50 na outra, né? E depois ele morre, porque ele sustentou eles com pão, e o pão estava muito difícil por causa da seca, era muito caro, e ele fez uma dívida muito grande para sustentar aqueles profetas. Então Deus não deixaria aquela mulher desamparada quanto a isso. Providenciou Eliseu. Eliseu foi lá, e você conhece a história, ela tinha um pouco de azeite, o azeite se multiplicou, Eliseu pediu que buscasse vasos, vários vasos dos vizinhos, de todo lugar, trouxeram quantos tinham, e o azeite foi derramando sem parar. Continuou derramando sem parar, enchendo aqueles vasos sem parar. E aí, de repente, Eliseu falou, cadê os vasos? Não tem mais vaso? E os meninos falaram, está no capítulo 4, no versículo 6, sucedeu que cheios foram os vasos, disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso, por ele disse, não há mais vaso nenhum. E a Bíblia diz que o azeite não acabou, diz que o azeite parou. E nos dias de hoje, irmãos, se nós não vemos a manifestação do Espírito Santo, e o azeite é um símbolo primeiro do Espírito Santo, não é porque o Espírito Santo parou de agir, é porque não tem mais vaso para encher. A crise não é do Espírito, a crise é de vaso. Está faltando vaso, não é azeite. O azeite tem para derramar, mas a crise eu vejo que é de vaso. Está faltando vaso para encher de azeite. E essa noite nós vamos fazer um estudo bíblico, é diferente um pouco das pregações que vocês têm na quinta, mas cheio do Espírito, eu quero trazer para você uma palavra e mostrar para você que ainda pode haver vasos, e muitos.
não poucos, como diz a palavra aqui. Amém? Jeremias 18, do versículo 1 em diante, diz assim, até o versículo 6. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro da mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa. Queridos, eu quero fazer uma analogia sobre os vasos. Estamos falando de vasos. Eu sou também o superintendente da escola dominical, então eu gosto de estudo. Irmão, pensa num homem que gosta de palavra estudada. Então eu prego, não é para você pular, rolar, mas se fizer isso é maravilhoso. Eu acho muito bom. Só que eu gosto de ver você se alimentar dessa palavra com muito gosto, com muito gosto. Falando em vaso, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro que Paulo está falando? Da palavra de Deus, do Espírito Santo, daquilo que vem do céu, daquilo que é do tesouro que nos é entregue por Deus. E ele diz assim: vasos de barro, para mostrar que este poder que vem do céu, que a tudo excede, ele provém de Deus e não de nós. Então Deus que guarda, Deus que conduz, Deus que transforma. No original do Novo Testamento, vaso, ele em grego é chamado de kenos. Kenos é usada 22 vezes no Novo Testamento, esta palavra. Só que umas literalmente, outras no sentido figurado. Então nós vamos fazer a simbologia desse vaso para nós entendermos. Se você gosta de ser usado, quer ser usado, quer continuar a ser usado, aprenda o que é ser vaso nessa noite, em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Tá? Então, literalmente, no plural, vasos pode se referir a bens, a propriedades, tá? Dentro da Bíblia, imóveis. No singular, é um objeto, um receptáculo, um jarro, um prato, um vasilhame, uma ferramenta, um equipamento, tudo é vaso, para você guardar alguma coisa. E a Bíblia diz que também, temos também o vaso que desceu do céu. A Bíblia diz que numa visão, quando Pedro está contemplando, ele estava em Jope. Jope é a cidade, hoje Tel Aviv, em Israel, a capital de Israel. O porto de Jope fica lá, né? Então, Jope é a cidade onde Jonas procurou um navio para fugir para Tarsis, saindo ali de Jerusalém. Então, lá diz assim, quando Pedro vê isso, em Atos capítulo 10, versículo 11, ele vê um vaso como se fosse um grande lençol. Já pensou? O vaso na forma de lençol. Ele diz: eu vi um vaso como se fosse um grande lençol que descia do céu e estava amarrado às 4 pontas. E temos também no Novo Testamento, e toda vez que lemos o Novo Testamento, nós vamos falar de vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira, vaso de barro, né? De madeira preciosíssima, de bronze, vasos de ferro, de mármore, de marfim. Lemos sobre vasos que parecem jarros grandes, imponentes, né? Vasos como móveis de decoração, aqui e ali, para colocar plantas, vasos como bens, vasos em navios, vasos em sacos. Nós vimos vasos de várias formas, mas também no Novo Testamento, Deus vai nos mostrar e nos falar de vasos vivos. Vasos vivos. E este sentido é o sentido figurado, é o sentido tipológico, simbológico da palavra no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, está escrito: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor
e preparado para toda a boa obra. Voltou, graças a Deus. Esses vasos, irmãos, que Paulo se retrata aqui, não se trata de vasos como objetos, mas de pessoas que são vasos, e grandes vasos. Se quiser interpretar, devemos perguntar: para que serve pessoas como vaso? E para que serve um vaso desse, um vaso vivo? Ele serve para quê? Os vasos normalmente servem como ornamento, não é verdade? Como aparência, para ficar bonito o lugar. As irmãs gostam muito. Nessa mesa hoje não tem, porque está... Mas se a irmã Meire chega um pouco antes, ela pensava assim, tivesse aberto alguns departamentos, ela falava assim: será que não tem um vaso para colocar aqui? Com umas flores? Não serve para embelezar, para dar beleza? É. Mas deixa eu dizer um negócio, tem vasos que carregam dentro cinza de mortos. Também. Não só embelezam, mas serve como urna, não é verdade? Não é verdade? Então, irmãos, esses vasos, eles podem ser vistos no centro, num canto, de lado, de algum jeito. Tem utilidade prática. Mas a Bíblia diz que existem vasos para a honra e vasos para a desonra. A aparência do vaso não consiste naquilo em que ele mostra, mas naquilo que ele tem dentro. Às vezes você faz um vaso de marfim, caríssimo, a coisa mais linda, mas lá dentro só tem cinzas de pessoas mortas. Às vezes dentro de um vaso se carrega algo deprimente muitas vezes. Glória a Deus, voltou aqui. Então, nós temos que fazer o seguinte, irmãos: tirar o enfeite do vaso para entender o que há dentro. Num tempo igual a esse, eu estou vendo aqui todo mundo mascarado. Vamos dizer, bem jovialmente, tem que tirar a máscara para ver o que é realmente que está por trás daquilo. Aos pés da cruz, no Calvário, havia um vaso cheio de vinagre. Você sabia disso? Isso está exatamente em João 19, versículo de número 29. Se você for lá, você vai ver. Existia um vaso ao pé da cruz cheio de vinagre, aonde aquele soldado pegou a sua lança, enrolou estopa na ponta da lança, colocou naquele vaso e chegou à boca de Jesus. Esse vaso bem pode representar uma pessoa nos dias de hoje. Uma pessoa ácida, cheia de amargura, sabe? A Bíblia chama de vaso da ira. É um contraste com outro vaso que tem na Bíblia chamado vaso de misericórdia. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23. O que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? A Bíblia chama eles de falsos profetas, enganadores, vasos de ira, de perdição. E a Bíblia, Paulo diz mesmo: olha, Paulo, eu suportei com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição do povo. Mas também tem um alento. 2 Coríntios 4, 6 e 7, Paulo diz que temos um tesouro em vasos. Tesouro, isso só pode vir de Deus. Aqui vasos são pessoas, pessoas frágeis, pessoas pobres, mas com dignidade, em que Deus usa para levar o seu poder, a sua glória, ser exemplo. Hebreus 9, 21 e 22 disse: e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem um derramamento de sangue, não há remissão. Se eu pregasse aqui e não trouxesse o sangue de Jesus, a cruz do Calvário, não seria uma pregação digna. Falo isso sem medo de errar. Dentro de tudo que tenho aprendido na minha vida, uma pregação sem cruz, sem mostrar a salvação, não me faz digno de ser vaso de honra. Isto porque as vidas são regeneradas, são transformadas,
de uma situação de vergonha, de miséria, em agora uma situação de honra, mas isso só acontece pela palavra, a palavra pregada através de um vaso de honra. Vasos talvez muitas vezes quebrados em pedaços, como aquele que lemos em Jeremias, que despedaçou na mão do oleiro, sabe? Vasos que se despedaçam pela vivência improdutiva, destrutiva, por familiares, por colegas, por aquilo que você às vezes projeta naquela pessoa e quer ter algo em troca. Irmãos, enganoso é o coração do homem. Não confie nas pessoas dessa forma, confie em Deus e aprenda a perdoar aqueles que te quebraram, que te destruíram, para que Deus possa transformar você e te fazer um vaso novo. Porque Deus reúne os fragmentos, os cacos, Ele ajunta aquilo, e olha, Ele não cola não, Ele destrói e faz de novo. Ele amassa, quebra, arrebenta, faz de novo. Tudo isso pela ação do Espírito Santo que habita em mim e em você. Ele faz isso por amar a mim e a você. Ele faz isso porque Ele derramou o sangue dEle por mim e por você. Ei, carabassuriandalai. O Senhor tem um propósito, irmãos, a respeito desses vasos. Vasos quebrados, vasos que às vezes são projetados de desonra, mas são vasos de honra. É só uma projeção que o inimigo faz desses vasos, para que você se sinta para baixo. Mas deixa eu te dizer um negócio, você foi comprado por um preço precioso. O sangue de Jesus é impagável. Nada que você faça pode trazer a sua salvação, nem se você der todo o seu dinheiro, o seu corpo para ser queimado, nem se você der todas as cestas de mantimento que o mundo precisa para se alimentar. Nada disso te faz um vaso de honra, se o seu coração não estiver quebrantado, se ele não estiver rasgado, como diz Isaías. Nós temos que rasgar o nosso coração, nós temos que entender qual é a vontade de Deus em nossa vida, para que nos tornemos vasos de honra e deixar que Ele faça isso pela ação do Espírito Santo. Eu e você somos instrumentos da glória de Deus. Nós temos que ser como espelho, Paulo diz, para refletir a glória de Deus. As pessoas têm que ver em nós a glória de Deus da nossa vida. Não a nossa glória, mas a glória do Pai, refletida em nossa vida. Nós temos que ser instrumentos para dar a conhecer as riquezas da sua glória. Paulo disse isso no capítulo 9 de Romanos, versículo 23. Tem que ser para darmos a conhecer a sua glória, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes Ele preparou, os quais somos, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também a nós, dentre os gentios. Jesus foi ao encontro de Saulo, transformou a vida de Saulo, mudou o nome para Paulo, e Saulo, ao falar com Ananias, ele entendeu qual era o propósito, porque Deus chamou Ananias e falou com Ananias: olha, vai a uma rua chamada direita, na casa de um tal de Judas, lá tu encontrarás Saulo, aquele que tem perseguido aos cristãos. E ele disse assim: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Pensa numa honra dessa, irmãos. Um perseguidor se transformar em um vaso de honra. Deus faz coisas impensadas. Nós não conseguimos imaginar os propósitos de Deus. Às vezes a gente pensa que é algo, mas Deus, Ele faz tudo da forma em que você e eu sejamos ali na frente abençoados, transformados. Quando Jesus expulsou aqueles vendilhões do templo, pastor, e chicoteou, ele chegou a fazer um azorrague, que é um chicote cheio de pontas, com ossos da canela de carneiro, presas ali, com pontas de chumbo, e chicoteou aqueles vendilhões ali no templo. Está em Marcos 11, versículo 16, não conseguiu que alguém levasse nenhum vaso dele. Por quê? Porque nenhum ali tinha honra. Ninguém pôde ser vasos. Deixa eu te dizer um negócio. Na parábola da candeia, Jesus disse o seguinte: ninguém acendendo uma candeia encobre ela com um vaso. Por quê? Porque os vasos, irmãos, que Jesus toma para si, eles servem para se erguer bem alto e projetar luz a este mundo.
Mas deixa eu te dizer o que diz Abacuque no seu último versículo. O Senhor quer te colocar com os pés cômodos das costas, para andar nas maiores alturas. Se Deus te elevar no ministério, te elevar espiritualmente, irmãos, entenda, quando Ele faz isso não é para você ser visto, é para você enxergar melhor. E tem gente que Deus levanta e Ele quer ser visto, Ele quer se achar, né? Vamos terminar, eu quero ler alguns versículos, para que você seja vaso de honra e não de desonra, que você seja um vaso de honra, irmão, seja vaso de honra, sempre. 2 Coríntios 4,7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Deus está falando com você e comigo essa noite, para a gente baixar um pouquinho, como teve aqui o Mulheres Avivadas, descer do salto, irmão. Tem hora que nós temos que descer do salto, a gente se acha poderoso demais. Não, sabe? Isaías 64 diz assim, versículo 8: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Suas mãos. O barro por acaso decide que forma ele tem que ter? Ou é o oleiro que faz a forma do barro? Deus te formou, meu irmão. Deus me formou a missionária, preparou. O ministério que Ele distribuiu a cada um de vós é conforme a vontade dEle. Se Deus não te chamou para cantar, irmão, não vai não, filho. Fica na sua posição. Não dá para pegar um vaso de barro e usar ele de martelo, ele vai quebrar. Ele é feito para ser vaso, e não para dar pancada. E às vezes a gente está no lugar errado. 2 Timóteo 2, 20 e 21 diz: numa grande casa há vasos não apenas de ouro, prata, mas também de madeira, barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Você está preparado, irmão? Você está preparada, minha irmã? Graças a Deus. Para terminar, Isaías diz, no capítulo 45: ai daquele que contente com o seu Criador, naquele que não passa de um caco dentre os cacos no chão. Ai daquele que não se contenta com o seu Criador, não passa de um caco entre os outros cacos que estão no chão. Não passa disso. Aleluia. Aleluia. Acaso o barro pode dizer para o oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você também tem mãos? Isaías 29:16 diz: vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Caso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez. E o vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada sabe. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Não questione a Deus pela posição que você está, se você é fiel a Ele. Deus tem algo preparado para você enorme, imenso. Eu vejo que você trouxe várias fotografias. Tenha fé, acredite. Essas pessoas aqui vão ser transformadas. Deus vai mudar e vai moldar cada um como um vaso de honra. Mas depende de você que veio representar essa pessoa aqui, trouxe ela aqui. Seja fiel em tudo. Seja fiel a Deus em tudo. Eu termino com o que Jó disse. Formadas as tuas mãos são as que me formaram e me disseram: irás agora voltar-se e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Deus, Ele tem autoridade sobre a tua vida e sobre a minha vida. Não questione. Nós estamos em um tempo de pandemia. E as pessoas às vezes falam assim: mas logo eu, por que eu?
Teve uma irmã que desistiu de Deus porque ela descobriu que estava com câncer no seio. Por ética eu não vou dizer quem é, mas ela me procurou e desistiu de Deus. Falou, Deus não existe, pastor. Me colocou essa enfermidade. Matou meu filho há 2 anos. E agora me deixou enferma desse jeito. Eu sempre fui fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu sempre fui fiel a Deus em tudo que fiz. E Deus me deu uma palavra muito dura para aquela irmã. E eu falei, Deus acaba de me mostrar que você foi fiel em tudo, como a igreja de Éfeso. Mas nunca conseguiu voltar ao primeiro amor. Nunca conseguiu ser fiel no seu coração de verdade. Bens materiais não compram fidelidade. A fidelidade é a consequência a fidelidade material é a consequência da sua fidelidade espiritual, da fidelidade que você tem no seu coração. Nunca titubie, irmãos. Nunca duvide do que Deus pode fazer, do que Ele é. Porque Ele era, Ele é e será eternamente. Deus não muda. Deus jamais mudou. Sabe, o mal que está sobre a terra está sobre justos e injustos. A diferença é para onde cada um de nós vai. Céu ou inferno, qual será o seu destino e o meu destino? É isso que nós temos que nos preocupar e ter a convicção e a certeza de que estamos salvos. Não somos, estamos. Eu costumo falar isso, nós não somos salvos, nós estamos salvos, porque amanhã pertence a Deus. Nós vivemos o hoje e o agora e por isso temos que manter a fidelidade, estar firmes hoje, agora, sempre, todo dia. Nós estamos salvos, eu estou salvo agora. Amanhã, não sei. Eu vou me manter assim. A minha luta é essa. A minha guerra é para me manter assim, até a volta de Cristo. Ele diz, mantém, guarda a tua coroa, guarda o que tens até que Ele volte. Fique perseverante, irmão. Conheço muita pessoa que diz, eu sou salvo e está na cachaça, na droga, na cocaína, e vivia falando que era. Eu estou, e vou permanecer, e vou me manter. Hoje eu estou, vou estar, e quero estar. Meu desejo é estar, mas eu tenho que me manter assim. Tem que permanecer, isso é fidelidade, permanecer fiel. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom que a missionária Meire agora viu o estilo de pregação que é estudo, né? Eu gosto de dar estudo bíblico. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe sempre, mantenha você em fidelidade, leve essa palavra, seja sempre vaso de honra, nunca de desonra. Cuidado, irmãos, com a palavra de Deus. Eu preguei Bíblia, separei um monte de versículos, digitei aqui. Na hora que a missionária Meire, eu sentei ali preocupado e fui digitando e escolhendo versículos e capítulos da Bíblia para não fugir da palavra. Não saia da palavra, não distorça a palavra, isso é obra de Satanás. Pegar a palavra de Deus e falar que é, mas não é. Tem que ter honra pela palavra, tem que honrar a Deus em tudo. Que Deus em Cristo abençoe e eu devolvo a palavra a quem é de direito. Deus abençoe, missionária. Pai do Senhor. Graças a Deus. Você pode bater palmas para o Senhor, irmão, com as suas mãos acima da cabeça, agradecendo a Ele por essa palavra. Pastor William, Deus abençoe.